Então, se você puder projetar aqui o credo, nós vamos falar a respeito do Filho. Nós já falamos sobre o credo a respeito de crer, creio. Falamos sobre Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando nós falamos a respeito do creio, eu creio em Deus Pai, nós falamos que essa fé é uma fé pessoal, que envolve a nossa vontade, que envolve nossas emoções e a nossa razão. Todo o nosso ser precisa estar envolvido no processo de crer. E depois nós falamos sobre creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Deus é um Pai, ou seja, Ele é intensamente pessoal, mas Deus é todo-poderoso, Ele é infinitamente grande e transcendente ao mesmo tempo. E Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo que existe veio a partir da mão dEle. Então, esse é o fundamento para a gente entender a redenção que há em Jesus. Gênesis 1:2 fala que o Senhor Deus criou os céus e a terra. Mas em Gênesis 3 fala que esse céu e essa terra criado por Deus, e esse homem que Deus criou na sua imagem, no jardim que Deus colocou para que esse homem vivesse, em Gênesis 3 nós temos a história da queda da humanidade, ou seja, o pecado entrou no mundo e o homem se afastou da sua relação pessoal com Deus, e o próprio lugar onde esse homem estava inserido foi amaldiçoado. Então Deus enviou o seu Filho para resgatar novamente essas pessoas, essa humanidade e o próprio ambiente onde esse homem estava inserido, resgatar de volta para Ele. E é então que nós começamos a falar sobre creio no Filho. Então, o credo diz o seguinte: quando nós estamos falando a respeito do Filho, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo, a vida eterna. Amém. Então, você já sabe, mas não custa lembrar, que eu só vou explicar por que eu coloquei a Santa Igreja Católica, a comunhão, e não na Santa Igreja e na comunhão, só na semana que vem. Então, semana que vem, você tem que estar aqui. Então, nós estamos falando esse credo com um objetivo. Eu estou trabalhando no sentido de formar a confissão dessa comunidade, porque para que cada um de nós possa fazer parte de uma comunidade que tem uma fé, uma comunidade de fé, para que você possa ser uma comunidade de fé, você precisa primeiro ter uma fé para confessar. Nós não podemos dizer, nós somos cristãos, beleza, mas vocês creem no quê? Vocês acreditam no quê? Então nós precisamos ter uma confissão diante da sociedade, nós precisamos ter uma confissão até mesmo diante dos outros irmãos na igreja, para que eles saibam de fato que nós somos cristãos e não os alienígenas. Ok? Então nossa confissão é importante porque ela tem implicações eternas. Jesus disse que aquele que confessasse Ele diante dos homens seria confessado diante de Deus pelo próprio Jesus. Em Romanos capítulo 10 é dito que se nós crermos no coração e confessarmos com os nossos lábios, nós seremos salvos. Ou seja, a experiência de crer no coração precisa ser seguida com a experiência de confessar com os lábios. Confessar não salva, mas nós precisamos crer no coração e confessar com os lábios. E hoje eu quero falar então desse aspecto da confissão que está relacionada com Jesus. A confissão que está relacionada com o próprio Filho de Deus. Se você olhar aqui no credo, você vai perceber que a parte que fala do Pai e a parte que fala do Filho é a menor. Primeiro ele começa falando, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então só aquela frase inicial está falando sobre o Pai. E depois, no fim, uma parte um pouco maior do que a do Pai, creio no Espírito Santo no fim. E aqui é maior que a primeira. Mas quando ele vai falar de Jesus é muito maior. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Por que é tão grande? Porque o grande dilema e solução do cristianismo é Cristo.
Você pode abraçar elementos do judaísmo na primeira frase. Não, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio no Velho Testamento, eu creio no que está escrito no Velho Testamento, no Deus que criou os céus e a terra. Mas isso não salva. E também você pode ser um carismático pós-moderno que entra na igreja e tem experiências com o Espírito Santo, semelhante ao rei Saul, que profetiza no meio das pessoas, mas jamais foi salvo. Talvez você pode vir na igreja e você fala em línguas, e você participa de campanha de cura e muitas coisas, mas você não conhece de fato Jesus. Lembra a história de John Wesley? Ele já era um pastor e ainda não era salvo. Então a questão é: qual o tamanho da pessoa e obra de Cristo na nossa confissão como igreja? Na sua confissão pessoal, como é que é a revelação que você tem de Jesus? Eu tenho que confessar que até hoje eu nunca preguei nenhuma série de ensinos baseado no Evangelho, nos Evangelhos. E para mim isso é uma vergonha, e eu já tenho decidido mudar isso. Mas o fato é que o nosso entendimento a respeito de quem é Jesus é muito pequeno. O Arlindo tem dado aula no CPP sobre Cristologia, e quando você começa a estudar, é um mistério tão grande se abrindo diante de você. Parece que aquilo que sempre esteve diante dos seus olhos, um homem andando na Galileia, simplesmente falando a palavra de Deus, pregando e ensinando, de repente toma uma dimensão tão grande. O Espírito Santo ilumina os nossos olhos, a gente começa a ver que aquilo é muito além do que a gente imaginava. E quando a gente pensa que esse homem é Deus, e quando a gente pensa que esse Deus foi crucificado por nós, as dimensões, as implicações de quem é Cristo ficam muito grandes. Nós precisamos ser uma comunidade onde de tudo que a gente fale, o que mais a gente fale, seja sobre Jesus. O profético não deve ser o nosso foco. Justiça social não deve ser o nosso foco, oração não deve ser o nosso foco primordial. Jesus precisa ser o foco, a pessoa dele precisa ser o centro, tudo tem que ser focado nele. E o credo nos lembra disso, que Jesus não é apenas o assunto, mas é a verdade mais importante, porque é a pessoa mais importante revelada na palavra. Então, quando ele vai falar sobre Jesus, ele diz o seguinte: eu creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor. Como eu falei no primeiro dia, eu não vou pregar o credo, eu vou usar o credo para pregar o Evangelho. Por isso eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, nós vamos falar sobre essa parte. Eu creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 15, é aquele momento da confissão de Pedro diante do Messias. E diz o seguinte, Mateus 16, 15: mas vós, Jesus está perguntando, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você crê que Jesus é o Cristo e você entende qual a implicação de Jesus ser o Cristo? Querido, Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Tipo, Jesus Cristo. Jesus é o nome, Cristo é o sobrenome. Porque às vezes a gente está tão acostumado a falar que pode ser que a gente ache alguma coisa parecida com isso. Cristo é um título de um ministério de Jesus, título de um ofício de Jesus, título de uma função de Jesus. Cristo significa ungido, e ungido não significa simplesmente alguém que recebeu um óleo na cabeça, ok? É muito mais do que isso. Pessoas na Bíblia foram ungidos sem receber óleo. Por exemplo, o rei Ciro, Deus disse: Ciro, meu ungido. Ele não estava dizendo com isso que algum profeta foi lá e colocou um óleo na cabeça de Ciro. O sentido de ungido é que ele foi separado para uma função específica. Ele foi santificado, separado para um propósito. E o significado principal de ungido, de Messias, sempre está relacionado com realeza.
Quando a Bíblia fala que Jesus é o Cristo, quando eles anunciam, você é o Cristo, o que eles estão pensando é algo que é desenvolvido desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando o próprio Deus fala que da semente da mulher surgiria um que iria esmagar a cabeça da serpente, que iria acabar com o poder do pecado. E Jesus é esse. Você vê que de Adão e Eva, nós temos todas as gerações que vão passando até que a gente chega em Abraão. E de Abraão nós temos depois Moisés, e depois de Moisés nós temos Davi. E você então, quando chega em Mateus capítulo 1, descobre por que é que a Bíblia tem tantas genealogias. O motivo, porque vai dizer, tem gente que, quem é que lê as genealogias quando está lendo a Bíblia aqui? Vocês leem mesmo? Caraca, vocês vão para o céu assim, ó. Não! Gente, eu fico olhando para a genealogia e penso, cara, para que esse negócio aqui, cara? Junto com genealogia, eu acho que a pior coisa na vida cristã que existe é jejuar. Então, jejuar lendo genealogia é a morte. E diz que tinha judeus que discutiam genealogias. Eu queria entender o que é isso. Discutir, para mim é tipo discutir, é pior que discutir lista telefônica. Para mim não tem sentido. Não tem sentido até o momento que eu entendo o significado de Messias, porque tem a ver com a linhagem real. O primeiro versículo de Mateus diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, tem um motivo a genealogia, é identificar de onde viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, é identificar de onde viria aquele que iria estabelecer o reino de Deus, e o nome que é dado a esse, que iria se assentar no trono de Davi, que iria reinar sobre as nações, que iria restaurar o mundo, para que o mundo fosse de novo um lugar para que Deus e o homem tivessem comunhão. O título que era dado a essa pessoa era Cristo, era o Rei Messias. Então, quando Pedro confessa, tu és o Cristo, é uma revelação embasada numa grande história, que começa em Gênesis e passa por Abraão, passa por Davi e chega em Jesus. Então ele está dizendo, você é o rei, você é aquele que foi chamado para reinar. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que ter em mente então que nós temos um rei. Quando você pensa num reino como uma espécie de um país, a função do rei é que ele protege aquele país. Se existe uma guerra, aquele rei protege aquela nação, para que aquela nação não seja invadida por exércitos inimigos. Então, você tem um rei na sua vida que protege você dos ataques do inimigo. Você tem um Messias que foi enviado para proteger a sua vida e principalmente salvar a sua vida das mãos do inimigo, das mãos da doença, das mãos do pecado. Ele é o rei resgatador, ele é o rei libertador, e é por isso que ele é chamado o Cristo. Mas ele não é chamado só o Cristo, ele é chamado o Filho do Deus vivo. Aí já não tem a ver com um título de função, aí tem a ver com a própria identidade de Jesus. No credo nós falamos que ele é o Filho unigênito de Deus. João 1, versículo 14 diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus é o Filho unigênito, é o Deus Filho unigênito. Jesus jamais deixou de ser unigênito. Algumas pessoas pensam que depois da ressurreição, Jesus se tornou primogênito entre muitos irmãos e deixou de ser o unigênito. Jamais isso aconteceu. O fato de Jesus ser o primogênito entre muitos irmãos não faz com que ele deixe de ser o unigênito. Qual é o significado de unigênito? É que ele é filho único, que ele é filho primeiro, e basicamente que ele é filho de um jeito que ninguém mais é filho.
Jesus é filho de Deus, de um jeito que você jamais vai ser filho de Deus. Porque Jesus é o único que é filho de Deus por natureza. Você é filho de Deus por adoção. Deus te adotou na família dele. Isso é maravilhoso. Mas somente Jesus possui uma existência eterna, de ser gerado eternamente a partir do Pai. E esse tipo de existência jamais você vai ter. Ou seja, quando nós falamos que ele é o Filho unigênito, nós estamos falando de um tipo de pessoa que é totalmente diferente e que invadiu nossa história. Ninguém é como ele. Portanto, quando nós pensamos em Jesus como Filho unigênito, o que tem que nos vir ao coração é admiração. É pensar: uau, Jesus, ninguém é como você. Você é diferente de todos. Você é o único que eternamente é filho de Deus. Você tem uma relação com Deus que ninguém jamais teve. Você é diferente de todo mundo. E também diz que Ele é o nosso Senhor. Volta lá no credo lá. Seu Filho unigênito, nosso Senhor. Pode deixar isso aqui até o fim. Ele é o teu Senhor, porque é uma confissão, né? Será que você pode fazer a confissão que Ele é teu Senhor? Quando eles estão confessando que Jesus é o Senhor aqui, o que eles estão dizendo literalmente é que Jesus é Deus. Porque esse título Senhor aí é como se fosse um substituto do título Yahvé ou Jeová do Antigo Testamento. Eu quero provar para você. Abra em Isaías capítulo 43. Isaías 43, 23. Ok? Isaías 43, 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. Quem está falando isso aqui é o próprio Senhor Jeová, Yahvé, ok? É o Senhor que está falando. Não é Isaías? Isaías 43, 23? Ok, vamos lá. É, porque é o 45. Desculpa aí. Eu acho que eu fui tão focado, acreditava tanto que era o 43 quando eu fiz o esboço. Achou 45, 23? Jurei por mim mesmo, a palavra da justiça saiu da minha boca e não voltará atrás. Todo joelho se dobrará, e toda língua haverá de jurar diante de mim. Quem está falando isso aqui? Se você voltar, por exemplo, no versículo 21, você vai ver que é o próprio Senhor. Ele diz: por acaso não fui eu o Senhor? Não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há outro além de mim. É o próprio Senhor Jeová falando aqui. Yahvé está falando aqui. E ele diz: todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar diante de mim. Agora vamos para Filipenses capítulo 2. Espero que esteja certo, né? Filipenses 2:10. Diz o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Paulo fez aqui?
Paulo pegou a passagem de Isaías 45 e falou ela como referindo ao próprio Jesus. O método que os apóstolos usavam de argumentação não era o método que a gente usa, que a gente chama de texto-prova, né? Se fosse a gente diria assim: porque em Isaías está escrito. Eles não faziam isso, eles só iam citando. Só que, olha o que ele está dizendo. Ele está pegando o versículo que se referia ao próprio Senhor Deus, em Isaías 45, e ele está aplicando a Jesus em Filipenses 2. O que ele está querendo dizer com isso? Em linguagem bem judaica, ele está querendo dizer que Yeshua é Yahvé, que o título Yahvé está sobre Yeshua, que Jesus Cristo é o Senhor. E ser Senhor aí é muito mais do que ser um governador, é ser aquele que é Deus, e porque é Deus, tem o governo do planeta, tem autoridade sobre tudo, e por isso todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Quando nós falamos Jesus Cristo nosso Senhor, nós estamos dizendo o seguinte: Deus, eu não sei governar minha vida direito, eu não sei decidir muita coisa na minha vida, eu preciso que o Senhor governe a minha vida. Há um Deus hoje aqui disposto a governar sobre você. Talvez você tenha desejado ser o seu próprio Deus. Talvez você tenha desejado ser você mesmo, seu próprio Senhor da sua própria vida, e decidir tudo sobre a sua vida. Mas no fim das contas, o peso da responsabilidade dos seus erros vai aumentando. E chega uma hora que a gente não aguenta mais o fardo das nossas decisões erradas, porque nos falta a sabedoria para governar a nossa vida corretamente. E esse é o significado de termos um Senhor. É ter alguém que nós lançamos o fardo do peso de não conseguirmos tocar a nossa vida em frente, e lançamos diante dele, e ele diz: ok, eu sou o Senhor, tomai o meu jugo, aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma. Esse é um dos maiores problemas hoje. A alma das pessoas não tem descanso. E sabe por que não tem descanso? Porque sobre os ombros dela pesa a insignificância da nossa vida de conseguir melhorar. A gente quer ter uma vida melhor, mas a gente não tem força para isso, porque nós somos pó. Na tradição da igreja, nós estamos numa época que é chamado a Quaresma. E na Quaresma, a primeira oração que é feita na quarta-feira de cinzas é: lembra-te que és pó. Lembra que você é pó, irmão. Lembra que você, por você mesmo, não pode ser o governador da sua vida. Lembra que você precisa dele como o Senhor da sua vida, e invoca ele como o Senhor da sua vida hoje, e pede: Jesus, seja o meu Senhor. Continuando, no credo fala que Jesus é aquele que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Talvez o evangélico vai ficar: ai meu Deus, a Virgem Maria, meu Deus, a idolatria. Não, querida, a Bíblia fala, tá, sobre a Virgem Maria. A gente não tem nenhum problema com Maria, tá? Ela é mãe de Jesus, a gente gosta da mãe de Jesus, tá? A gente não tem problema. Quando você fica brabo com a mãe dos outros, tá ligado? Que os outros ficam bravos com você também. Então os evangélicos gostam de ficar falando mal de Maria. Cuidado, querido, é a mãe de Jesus, viu? Você ia falar mal da mãe dos outros, é falta de educação, né? Tá? Aqui ninguém tem problema com Maria, não, tá? Então diz que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Em Mateus capítulo 1, versículo 18, a partir do 18 diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe, veja que a Bíblia diz sua mãe.
Não importa o problema que você tem com isso. Ai, ela é mãe de Deus, ou ela é a mãe da humanidade de Jesus. A Bíblia não está tentando explicar nada disso. Ela fala, sua mãe. Ok? Sua mãe. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, noiva de José, sem que tivessem antes coabitado, feito sexo, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Uau! Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nem sempre a gente pensa no nascimento virginal de Jesus, né? É uma coisa que passa meio batido. A gente quer saber de mover, a gente quer saber de dons, a gente quer saber de escatologia, e tudo isso é bom. Mas você já parou para ponderar sobre o nascimento virginal de Cristo? Porque o nascimento virginal de Cristo não é um milagre qualquer. Na Bíblia houveram muitos milagres de casais, de homens, de mulheres que eram inférteis, não podiam ter filhos, e Deus entrou com providência e curou a infertilidade, e eles puderam ter filhos. Isso é um milagre, graças a Deus. Mas não é uma coisa totalmente, como é que eu vou dizer, fora do nosso mundo. Os cientistas conseguem entender isso. Ok? A medicina consegue entender isso. Faz tratamento, faz alguma coisa, a gente consegue entender um organismo reagindo pela obra do Espírito Santo, e então ser habilitado a dar à luz, como Abraão e Sara, como Isabel. É possível. Mas uma virgem dar à luz não é milagre, é loucura, é outro nível. Não, então ok, vamos fazer aqui ultrassom da Maria, ok? Maria, quantos meses? 8, legal. Menino, ok? Quem é o pai? O Espírito Santo. Uou! Manda ela para o manicômio? Como assim? Não existe como alguém ficar grávida por acidente. Tipo assim, não fiz sexo e fiquei grávida. Não existe como. Mas para Deus não há impossíveis nas suas promessas. Quando Deus envia seu filho para entrar no mundo pela via do nascimento virginal, isso é uma obra tão grande quanto o próprio êxodo no Egito. Quando Deus entra com intervenção e tira o povo de Israel, foi milagroso. Então, o Salvador entrar no mundo também foi um ato milagroso, porque por detrás há uma mensagem: quando é para salvar você dos pecados, eu não peço ajuda de ninguém, eu faço tudo sozinho, porque a salvação pertence ao Senhor. Ninguém ajuda Deus a salvar ninguém. Deus salva, Ele entra diretamente. Jesus entrou e saiu desse mundo pela via do milagre. Ele entrou pelo nascimento virginal e Ele saiu pela ressurreição, porque Deus estava dizendo: eu estou redimindo o meu povo com atos miraculosos, assim como no Êxodo, algo muito maior, porque agora os gentios estão sendo inclusos nessa obra. É maravilhoso o que Ele estava fazendo. Mas assim, se você fosse Maria, já parou para pensar? Chega o anjo e fala: vai nascer, você vai conceber, mas sem ter relação com nenhum homem. Não é para menos que a Maria perguntou. Lucas 1:34, ela disse ao anjo: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo,
e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que maravilha, a Trindade está aparecendo aqui nessa obra da encarnação, porque o Espírito vem sobre ela, mas o Espírito é enviado da parte do Altíssimo para gerar o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito estão presentes aqui na obra da encarnação, porque é uma obra em prol da redenção. O próprio Trino Deus trabalha com o objetivo de nos salvar e nos redimir. Portanto, quando nós confessamos que Jesus, nosso Salvador, nasceu de forma virginal, nós estamos dizendo que Deus, quando nos salva, não pede ajuda para ninguém. O que isso significa é que essa igreja não pode te ajudar, que o pastor não pode te ajudar, que nenhum médico pode te ajudar. Existem coisas que somente o Senhor pode, e uma delas é salvação. Não tem nada o que você faça que pode mudar a sua vida. Não importa quantas vezes você se dedicar à oração, não importa quanto você vai jejuar, não importa o quanto você vai fazer o quê, se o próprio Deus não estiver agindo, se o próprio Deus não estiver estendendo o seu braço para transformar você, nada feito. Não é evangelho. Evangelho é Deus agindo ao nosso favor para nos redimir para Ele mesmo. Depois diz que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A gente fica pensando, né? Uma confissão tão grande, por que raios o tal do Pôncio Pilatos me aparece nesse negócio? A Virgem Maria, tudo bem, estamos falando da Trindade, aí aparece a Virgem Maria no meio, já é complicado. O Pôncio Pilatos, que é isso? Está faltando óleo, um monte de gente não tem nada a ver, que não parece importante. Não, é importante. Pôncio Pilatos é importante para a sua salvação, viu? Por que que ele é importante? Por que que é importante ter o nome dele? Mateus 27, versículo 17, a partir do 17, diz o seguinte: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Para que saiba que, porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a quem pedisse que soltasse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: eu estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Barrabás aqui é alguém que está numa posição judicial. Ele é um governador de Roma. Jesus ser crucificado ante Pôncio Pilatos significa que ele foi condenado como um criminoso diante do Império Romano, assim como você é um criminoso diante de Deus, porque os teus pecados constituem a quebra da lei de Deus. Jesus foi condenado injustamente,
porque você merecia condenação. Você era o Barrabás da história. Porque Cristo foi preso, o Barrabás foi solto. Porque Cristo foi preso, você, Barrabás da existência, foi solto. Você merecia ser esmagado debaixo da ira de Deus, mas Ele permitiu que suas cadeias fossem quebradas, através de Ele ser preso nas cadeias da condenação do próprio Deus. Esse é o sentido de Pilatos estar ali. Não só isso, o nome de Pilatos aparecer porque conecta a morte de Jesus com um fato histórico. Por exemplo, quando a gente pensa sobre o Holocausto, a gente não pensa apenas no Holocausto aleatoriamente. A gente pensa numa pessoa. Que pessoa que a gente pensa? Hitler. Ou seja, o líder no governo naquela época é uma prova histórica daquela injustiça que ocorreu. É provado historicamente a existência de Pilatos, porque também é provado historicamente que houve um homem chamado Yeshua, que ele foi condenado injustamente por pressão do seu próprio povo, e isso aconteceu debaixo do governo de Pôncio Pilatos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar sobre a ressurreição, mas eu quero que você entenda algo. No livro, se você quiser ler, leia o livro de Lee Strobel, Em Defesa de Cristo. E ele fala nesse livro que existem mais provas históricas. Não é pela fé não, é história, é fato, é científico. Existem mais provas históricas da morte e ressurreição de Jesus do que da existência de Alexandre o Grande. Alguém aqui precisa de fé para acreditar que Alexandre o Grande existiu? Não. Os relatos te fazem acreditar na existência desse homem. Existem maiores, melhores, mais fidedignos relatos sobre a pessoa de Jesus. É um fato histórico que esse homem estava na terra, que esse homem foi morto e que esse homem ressuscitou. Em Atos 2, 22, uma pregação apostólica, é dito assim: varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos bem sabeis, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Então ele diz: Jesus morreu, Jesus foi crucificado, mas isso estava dentro da presciência de Deus. Deus já tinha planejado isso, mas foram vocês que crucificaram ele. Ora, não foram eles, talvez eles nem estavam lá. Quem crucificou foi uns 3, 4 soldados romanos, sob a autorização de Pôncio Pilatos. Mas o fato é que várias pessoas foram condenadas. Eu quero te dizer uma coisa. Sabe aquele videozinho do bêbado? Deixa Jesus. Já viu? Quem já viu? Quem já viu? Solta Jesus, deixa Jesus em paz. Já viu? Pô, gente, vocês não viram? Ou vocês são tão chatos que vocês não vão levantar a mão para dizer que vê vídeo da internet pra caramba, tipo eu. Levanta a mão quem já viu. Quem não viu, então coloca um dia no YouTube: deixa Jesus em paz, tá? É uma encenação da paixão de Cristo, e tem um bêbado, e o pessoal está lá encenando, e aí tem o cara que faz o papel de Pilatos: a quem soltarei? O manso Jesus, ó Barrabás. E aí o bêbado: solta Jesus, morro por ele. E ele começa a atrapalhar a peça de teatro. É muito engraçado. E ao mesmo tempo tem uma beleza no amor daquele bêbado, porque ele quer o bem de Jesus, né? Mas eu garanto que se você tivesse naquele dia, quando Jesus estava sendo crucificado, você ia gritar: crucifica-o. Você não ia estar do lado dele, porque ele foi crucificado por sua culpa. Você não ia entrar para defender ele, porque é sua culpa sua, que ele foi crucificado. Diante de Deus você é culpado disso. E a questão é se você arrepende ou não. A questão é se você se dobra ou não ante o veredito de Deus sobre nós. Em Isaías 53, versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, não foi homem algum, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tu
tudo aquilo que você merecia de castigo, tudo aquilo que você merecia de condenação, caiu sobre ele naquele momento. Todos aqueles que arrependem dos pecados e têm fé nele, os pecados dessas pessoas, mesmo antes deles terem nascido, já estava sendo contabilizado no corpo e na alma de Jesus sofrendo naquela cruz. E é por isso que nós lembramos de Pôncio Pilatos, porque foi um fato, porque foi real, porque aconteceu mesmo. Nós chamamos esse padecer, crucificar, morto, sepultado de paixão. A paixão de Cristo, o sofrimento passional dele em prol de salvar uma noiva para si, um povo que o Pai elegeu. No fim das contas, você, ele tinha você em vista naquele dia. Deus fez com que a condenação que você merecia caísse sobre ele. Em Atos 3, versículo 15, eles falam: vocês mataram o autor da vida. Como alguém pode fazer isso? Se ele é o autor da vida, como alguém mata ele? Esse é o mistério. Aquele que sempre existiu, nasceu. Aquele que dá origem à vida, morreu. Deus foi crucificado. Atos 20, 28 fala sobre o sangue de Deus, que Deus pelo seu próprio sangue comprou sua igreja. Deus tem sangue? Sim, nas veias de Jesus Cristo Deus tem sangue, e Ele verteu esse sangue para comprar você, para que você pertença a Ele. E é sobre isso que o credo fala. Não é um encantamento que se você repetir, energia positiva vai vir para você ficar mais próspero. Não, é uma confissão que nós fazemos diante da sociedade e diante dos principados e potestades, que é: nós somos maus. E se você está aqui hoje e você não é cristão, eu quero te dizer, ninguém está pensando mal de você não. A gente tem certeza que você não presta, tá? A gente não está pensando mal, a gente tem certeza que você é mau. Mas não porque a gente conhece você, é porque a gente se conhece. E a única diferença entre nós e você é que a gente já admitiu que não presta. Ninguém aqui é melhor que você. A questão é quem vai admitir primeiro que foi preciso o sangue do próprio Deus ser vertido por nós, por mim, por você, para que eu pudesse ser perdoado. Se eu fui perdoado por Deus, a primeira coisa que eu posso fazer é começar a perdoar os outros com o mesmo perdão que eu recebi. Porque se você quer saber uma prova de que você foi perdoado por Deus, todos aqueles que foram perdoados são habilitados a perdoar. Restauração de famílias, restauração de casamentos acontece quando o verdadeiro perdão atinge nossa vida. Quando nós somos perdoados, nós somos fundamentados, habilitados a perdoar também. Diz aqui que ele desceu ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia. E eu não vou me alongar nessa parte, mas só quero, se você quiser ouvir mais, Mateus 27, 45, diz assim, é sobre a crucificação: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E é provado historicamente isso. Se você analisar que dia era esse, porque é uma Páscoa, ok? É um tempo de Páscoa, e é um tempo de lua cheia. Então, se você for voltando e você procurar uma tarde ou um dia de lua cheia, uma semana de lua cheia, né? Assim que fala, né? Onde teve um eclipse no meio da tarde, é provado historicamente que isso aconteceu. Esse dia aqui os historiadores provam que aconteceu. Houve trevas sobre a face da terra, mais ou menos pelas 3 horas da tarde. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Eu não entendo o que aconteceu nesse momento.
Tem coisas na Bíblia que são mistérios, que mesmo não entendendo nós cremos. E uma delas é essa aqui. Porque o que Jesus disse, de alguma forma que eu não entendo como que foi, mas de alguma maneira, pela primeira vez, houve uma separação do pai para com o filho. Algumas pessoas falam sobre o pai ter virado o rosto por causa de toda a abominação do pecado que veio sobre Jesus. Eu não sei o que aconteceu. Eu não consigo entender, porque é mistério. Mas o fato é o seguinte: quando no credo é dito que Jesus foi ao inferno, o que tem no inferno? No inferno tem pecadores que estão sendo esmagados debaixo da ira de Deus. E era exatamente essa experiência que Jesus estava tendo, apesar de não ser pecador. Mas o pecado da sua vida e da minha vida estava sobre ele, e a ira de Deus contra o nosso pecado estava sobre ele. Jesus, em algumas horas na cruz, provou mais tormento do que todos os pecadores durante toda a eternidade do inferno, porque ele provou tudo ao mesmo tempo, de todos nós. E é nesse sentido que eu entendo que ele simbolicamente foi ao inferno. Não, eu não creio no conto que diz que Jesus foi ao inferno e que ele tirou as chaves da mão do diabo e que ele evangelizou as pessoas ou proclamou a justiça. Eu não creio nisso. Tanto que essa frase nem estava no credo nos primeiros anos. Mas não veio o caso se você crê ou não. Se você quer cantar aquela música lá que o pessoal canta sobre isso, tudo bem. Mas eu não creio que Jesus precisava ir ao inferno para sofrer no inferno, para que a expiação dos pecados fosse completa, porque na própria cruz ele disse: está consumado. E os versículos que vão dizer que ele pregou os espíritos em prisão não são claros para dizer que Jesus de fato foi com o seu espírito no inferno, onde está a ira de Deus, para evangelizar pessoas ou para proclamar a justiça de Deus. Não é claro, portanto eu não creio. Mas eu creio que a experiência do inferno ele viveu, porque tudo aquilo que tem no inferno estava sobre ele na cruz naquela hora. A condenação de Deus contra os teus, contra os meus pecados. Diz que ele desceu ao inferno, mas ele também ressuscitou ao terceiro dia. E, como eu falei antes, existem provas históricas da ressurreição de Jesus. Você não precisa ter fé para acreditar que Jesus ressuscitou. Você precisa de fé para acreditar no significado da ressurreição. Você precisa de fé para acreditar se ela vale para você, se ela afeta a sua vida. Mas que ele ressuscitou, ele ressuscitou. Essa era a prova daquilo que os apóstolos pregavam. 1 Coríntios capítulo 15 diz o seguinte: irmãos, venho lembrar vocês o evangelho que eu anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais, e por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu, e agora fica complicado, apareceu a Cefas, a Pedro, e aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos. Gente, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. É muita gente provando esse fato. Tem mais gente que viu Jesus ressurreto, eu acho, do que viu Pedro Alves Cabral. Mas você crê que não existe Pedro Alves Cabral, sem ter fé. Você não precisa de fé para crer na ressurreição de Jesus. Você precisa de fé para essa ressurreição afetar a sua vida. Você precisa de fé para entender o significado dela. Mas que ele ressuscitou é um fato. Os apóstolos são colocados como testemunhas oculares da ressurreição. Isso que gerava todo o problema quando eles pregavam, porque ele de fato ressuscitou. E o fato dele ressuscitar tem um significado. Primeiro é que ele era Deus,
e a morte não conseguiu conter ele. Ele foi o sacrifício pelo nosso pecado, mas a prova de que Deus aceitou esse sacrifício é que ele não ficou morto. O salário do pecado é a morte, mas Jesus venceu o poder do pecado, que é a morte, quando ele ressuscitou. Ou seja, Jesus venceu o poder do pecado na sua vida. Jesus venceu o poder da pornografia na sua vida. Jesus venceu o poder da ira na sua vida. Jesus venceu o poder da falta de paciência na sua vida. Jesus venceu tudo aquilo que te faz sentir longe de Deus, chamado pecado. Jesus triunfou, não apenas ele perdoou, mas a sua ressurreição fala de uma vida que vence o mundo, uma vida que vence o pecado. E é por isso que nessa época do credo, a igreja começou a reunir no domingo e não no sábado. No domingo de manhã e não no sábado, porque o sábado era uma celebração a respeito da obra de criação de Deus. Deus criou o mundo e no sétimo dia descansou. Então tinha a celebração do Shabat ligado com a criação. Mas agora eles começam a celebrar nova criação em Cristo Jesus no domingo de manhã, celebrando esse fato. É por isso que as igrejas reúnem no domingo, porque eles estabeleceram isso. Eles lembraram, é um novo dia que está começando, é um novo tempo, ou seja, o novo céus e nova terra, que um dia vão ser estabelecidos quando Jesus voltar, já começaram a entrar na história. A escatologia já começou a acontecer, o fim já começou. Nós já estamos nos últimos dias, porque o maior evento do fim dos tempos vai ser a ressurreição dos mortos. Não ressurreição como outros que ressuscitaram na história, como Lázaro. Já parou para pensar que a ressurreição de Lázaro é bem diferente da ressurreição de Jesus? Lázaro ressuscitou e morreu de novo, querido. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. É uma vida que vence a morte e logo vence o pecado. E é por isso que nós nascemos de novo, porque há uma vida, porque há um poder que pode vencer a natureza pecaminosa. E isso, a ressurreição é boa nova para nós nesse sentido. E para encerrar, diz que restou o terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos que Jesus subiu ao céu. Atos 1, versículo 9, diz que os discípulos estavam lá no Monte das Oliveiras, e eles viram Jesus subindo, e desce 2 anjos, aparecem para eles e falam: por que vocês estão olhando para o alto? Esse que subiu virá do mesmo modo que vocês viram partir. Jesus subiu ao céu com um corpo físico. Jesus jamais vai deixar de ser um ser humano de carne e osso. Jesus está no céu com um corpo físico agora. E o que isso significa? Significa que nós hoje temos acesso às regiões celestiais. Significa que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, e ele está lá no céu. Todas as vezes que você vai se levantar para orar e talvez a sua fraqueza humana cresce em você, eu quero que você saiba, tem um homem no céu te vendo. Tem um homem no céu se compadecendo de você. E ele subiu para que ele pudesse enviar o Espírito. E esse Espírito está aqui para habitar em você e te habilitar a viver a vida cristã. Ele subiu porque ele está reinando ao lado do Pai, esperando algo. Já parou para pensar que ele subiu deixando os apóstolos como representantes dele? Mas a questão não é só os apóstolos, toda a igreja. Sabe por que nós somos chamados o corpo de Cristo? Porque ele está no céu agora, e nós somos a corporação que o representa aqui. Se alguém quiser falar sobre ele e entender sobre ele, precisa conversar com a gente. Ou seja, sobre nós está a responsabilidade. Ele subiu e deixou essa responsabilidade. E o nome dessa responsabilidade é Grande Comissão.
Ele subiu e Ele não vai descer até que todas as nações sejam evangelizadas através de você. O fato de Jesus estar no céu é uma mensagem. A mensagem é: ide por todo o mundo e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E eu estou com vocês, como? Pelo Espírito, empoderando vocês para pregar com poder, com dons, com cura. Ele ter subido é sinal que nós devemos ir. Como eu posso saber se eu sou chamado para fazer missões ou não? É só saber se Jesus está no céu ou não, porque Ele está no céu, e o fato de Ele estar no céu significa, você tem um chamado missionário. Pode ser para a esquina da sua casa, pode ser para o outro lado do mundo. Charles Spurgeon falou: se você não é um missionário, você é um impostor. Todo cristão, se não é um missionário, é um impostor. O que você é, querido? Você crê que Ele subiu? Ele subiu deixando essa missão. Antes dele subir, Ele disse: vão, preguem o Evangelho a todas as nações. E quando essa tarefa for completa, Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Isso sempre tem que estar presente no evangelismo. O fato de que a história não vai continuar evoluindo, que as coisas não vão continuar melhorando, que as coisas não vão continuar como estão, que vai ter um ponto final na história, que Jesus vem, Ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Ele tem uma recompensa para te dar. Ele tem uma recompensa para dar para todas as pessoas. Para algumas é chamado de vida eterna, e para outras é chamado de morte eterna. Para alguns é chamado de posições de glória dentro do reino de Deus, e para outros é chamado de mais açoites do inferno. Todos serão recompensados, um com a glória de Deus, outros com a ira de Deus. Não se preocupe, Deus é justo, vai dar tudo que você merece, seja castigo ou seja bênção. E isso não é definido pelo simplesmente o que você faz aqui nessa vida. O centro que define se você vai estar no reino de Deus ou não é se você crê no Filho de Deus. É se você abraçou um relacionamento pessoal com Ele, de confiança nele, de se lançar, como uma criança se lança nos braços do Pai, se lançar nos braços de Jesus com confiança, de que Ele pode perdoar os meus pecados, de que Ele pode me libertar dos meus vícios, de que Ele pode mudar a maneira que eu vejo a vida e me fazer alguém mais parecido com Ele. Então nessa noite nós vamos, ao encerrar, nós vamos ler o credo novamente, como nós temos feito. Vamos ficar em pé.